Quarto ponto de atenção. Por que você deve converter pelo menos parte das reservas em benefícios de aposentadoria? Bom, então vamos explicar por que é importante, ou por que vale a pena analisar essa questão da conversão de pelo menos uma parte das reservas financeiras em benefício mensal de aposentadoria. Eu vou começar esse ponto listando aquilo que eu também falei no manual, que é um exemplo que aconteceu quando eu fui participar de uma reunião com uma entidade de classe, onde estava sendo oferecido a contratação de um plano de aposentadoria para os seus participantes. E eu falei com aquela instituição, com o pessoal da instituição que estava em reunião na época, que a primeira coisa que eles deveriam fazer é parar de oferecer um plano com uma tábua atuarial tão vantajosa. E aí a resposta que eu ouvi foi de que, Eduardo, a boa parte, mais de 90% das pessoas não converte em benefício mensal, elas resgatam os valores. E isso a gente acaba vivenciando mesmo na prática. As pessoas começam a formar reserva e chega um determinado momento, aquela reserva fica com um valor mais significativo, elas pensam em usar para trocar de carro, fazer uma reforma, ou porque se apertaram em termos de recursos e assim por diante. Mas quando a gente está pensando em formação de poupança previdenciária, tem que haver um plano no sentido de tentar formar uma reserva que vai ser justamente aquela reserva que vai custear a aposentadoria. Então vamos agora a 5 fatores. Veja que tem 5 fatores importantes para a gente analisar e que fazem com que a gente deva levar em conta a conversão de pelo menos parte da reserva em benefício mensal. O primeiro deles é a tábua atuarial favorável, é bem esse exemplo que eu citei. Eu tenho planos que têm tábua antiga, a melhor coisa que eu tenho para fazer com aquela reserva financeira é converter em benefício mensal. Eu não vou conseguir outra alternativa de investimento melhor. Então, isso tem que ser levado em conta, porque pode valer a pena, pode valer muito a pena fazer essa conversão. Vou ganhar possivelmente muito mais dinheiro assim do que se eu retirar o bolo todo e for fazer a gestão dele mensalmente. Tá? O segundo aspecto é a diversificação. Diversificação porque quando a pessoa está pensando na aposentadoria, ela geralmente está levando em conta alguma renda com o INSS, mas ela pode estar pensando levando em conta outras rendas, como aluguéis, dividendos de empresas, assim por diante. Mas essas coisas podem não se confirmar. Então, uma pessoa que tem lá aluguéis de salas comerciais, por exemplo, pode pegar um período com grande vacância e pode perder essas rendas. Ou mesmo que tenha dividendos, as empresas podem passar por momentos difíceis e deixar de pagar dividendos. Então, ter uma renda adicional, assim como ter uma renda do INSS, ter uma renda assim, adicional, é um fator de proteção. O terceiro ponto é que você pode não ser um bom gestor. Eu cito um exemplo de uma pessoa que me disse o seguinte: ela queria resgatar o bolo todo e ela acreditava que tinha uma expectativa de vida baixa. Mas muitos anos depois eu sabia que essa pessoa estava viva ainda. Ainda bem. Mas a verdade é que quando você tem um acesso a uma bolada, digamos, tenho lá 500 mil reais na minha mão, não quer dizer que você vai conseguir gerir isso ao longo dos próximos 20, 30 anos bem. Daqui a pouco no início a pessoa começa a viajar muito e assim por diante, começa a ter muitos gastos, resolve abrir um negócio, seja o que for, e aí quando vê, 3, 4, 5 anos depois, o dinheiro acabou. Aquele dinheiro que era para custear a aposentadoria não existe mais. Então, se tivesse sido convertido num benefício mensal, em tese, todo mês estava pingando algum recurso na conta. Né? O quarto aspecto é que você pode deixar de gerir os recursos com o passar do tempo. Esse é um ponto que a gente sabe, muitas vezes as pessoas têm algum problema de saúde, alguma questão que faz com que elas deixem de acessar os seus recursos. E aí quem é que cuida do dinheiro de alguém que está de repente acamado? Né? Então, se tem um benefício mensal, até a mesma família pode se organizar em relação à gestão da vida dessa pessoa, se vai interná-la numa clínica, assim por diante, porque é bem essa questão. Você pode até ser um bom gestor, mas você não sabe até quando, eventualmente, você vai ter faculdades mentais para fazer a gestão dos seus recursos. E um quinto ponto é a questão do planejamento fiscal. O planejamento fiscal é assim, se eu tenho condição de lá na frente converter em benefício mensal de aposentadoria, eu num outro ponto vou destacar isso com mais atenção, mas digamos, eu tenho uma renda com o INSS, aí eu tenho uma renda com plano de aposentadoria privado, e eventualmente eu posso aqui nem ter imposto a pagar, juntando com o INSS, depois de uma idade, especialmente depois de 65 anos,
por que eu não vou fazer a conversão em benefício mensal? É uma questão de puramente planejamento fiscal. Porque quando você está entrando em planos de aposentadoria, você tenta ter o máximo ganho fiscal, e o que a gente quer avaliar na hora de sair é ter o menor impacto fiscal possível. Então, quando eu estou analisando a situação de um cliente, eu quero tentar analisar como é que ele está projetando o futuro, lá aos 60, 65, a uma hora que ele quer ter independência financeira e quer diminuir o ritmo. E quais são as possibilidades de benefício que ele vai ter, de rendas que ele vai ter, quais vão ser as rendas tributáveis e como eventualmente esse valor de aposentadoria privada iria se encaixar no meio disso tudo, qual seria o impacto fiscal da sua entrada para eventualmente dizer, não, cara, eu acho que vai valer a pena tu converter pelo menos isso aqui, esse tanto, em benefício mensal, para se encaixar no resto das tuas rendas. Se o resto eventualmente ela vai resgatar, são outros 500, mas a gente tentar avaliar no todo a forma mais inteligente de fazer em termos de planejamento fiscal, sempre vale a pena para a gente levar isso em consideração na análise. Então veja, são vários pontos que têm que ser levados em consideração e que fazem muita diferença. E é por isso que eu geralmente digo para as pessoas levarem em conta, pensarem com carinho em converter pelo menos parte das reservas em benefício mensal.